Qual é o fator de superação? Educação. Né? E aí eu me lembro, em sala de aula, que o professor Atariba, do curso lá de mestrado, quando ele colocava assim, o poder da educação na transformação individual, que muda as características individuais das pessoas e, consequentemente, né, de uma cidade, né, de uma nação. Então, é nesse sentido que eu trouxe esse vídeo. Eu achava que era apropriado, embora que, em princípio, né, a princípio nisso não fosse, tinha algo a ver com o seminário de cidadania. E eu gostaria só de passar aqui mais uns dados muito rápidos. Uma questão que nos remete por que o setor público existe. Existem diversas abordagens, mas eu vou logo direto na questão do argumento econômico. O setor público realmente poderia não existir se todos os recursos fossem alocados perfeitamente. E aí surge o que nós chamamos do conceito de falhas de mercado, que são situações em que o sistema de mercado não consegue suprir, e aí há necessidade do setor público. E algumas das situações são o provimento dos bens públicos, as externalidades, quando a iniciativa privada do setor de mercado vai promover a educação, está preocupada realmente também com a educação, mas também ao oferir lucro. É diferente do setor público, que quando vai promover a educação, comunidades lá, do quilombolas, estão preocupados com as externalidades, exatamente erradicar o analfabetismo. Então são diversas situações. E aí surge uma atividade financeira para o Estado, para ela realmente se fazer valer nesse papel que o setor público, que tanto é necessidade, porque o próprio Estado foi uma criação racional do homem. E aí, tanto na obtenção e como na gestão da aplicação dos recursos, surge a política fiscal. A gente está a política tributária, que é exatamente da obtenção dos recursos, e a política orçamentária, que é exatamente a devolução desses recursos para a sociedade através dos gastos públicos. Mas aí o seguinte, né, nesse papel surgem aí alguns questionamentos. Que a gente tem sempre lido assim, a carga tributária no Brasil é muito alta. Aí às vezes eu me pergunto, por exemplo, conversando com a Fátima, será que realmente ela é muito alta? Aí está um posicionamento do Brasil, Estados Unidos, aí eu estou partindo assim, de quem tem a menor carga tributária para o maior. O Brasil é em 36, tem os Estados Unidos como o primeiro, 25, e Dinamarca em 45. Aí remete o seguinte, dentro da carga tributária, ela revela alguma coisa mais importante. Aí quando a gente vai, é só lembrar que o Brasil tem mais de 190 e poucos milhões de habitantes. E quando a gente vai para a renda per capita, o Brasil só fica com 11,8, com os Estados Unidos com 49,9. Aí o que é que realmente nos preocupa nesse sentido? Quando a gente vai ver que nós temos um sistema educacional em que se aplica 2.900 por aluno, 3 vezes menos que o Reino Unido e 6 vezes menos que os Estados Unidos. E aí a nossa arrecadação por habitante. Então, na verdade, nós temos renda, infelizmente ainda de país pobre, uma arrecadação ainda de país pobre, consequentemente nós vamos ter serviços públicos ainda de país pobre. E basta ver o seguinte, que nós arrecadamos, né, 4.085 dólares por habitante, quando os Estados Unidos é 13.429. E aí se pergunta, de fato, a carga tributária é muito alta, o que é que está acontecendo? É quando a gente vê também que a gente é campeão aí em sonegação de impostos, em bilhões de dólares. Eu estou trazendo esses dados assim só para a nossa questão da nossa reflexão, e com certeza, um índice de retorno de bem-estar à sociedade, aí, feito pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. O Brasil fica em último lugar. Pega aí quase 30 países. E aí a gente faz esse paralelo. Tanto a Sul como a Helen Keller tinha todas as adversidades, todas as dificuldades. O que é que elas conseguiram transformar essa realidade? Por meio da educação. Da mesma forma, se a gente levar isso para um município como Fortaleza, em que foi considerado no rol das 20 cidades mais desiguais do mundo. 2 milhões de habitantes, 30% do contingente populacional do Estado. Nós temos um PIB que representa quase a metade de toda a riqueza do Estado. Então, do PIB do Estado, 48% está em Fortaleza. Entre as cidades, Fortaleza é a segunda mais desigual, atrás apenas de Goiânia.
mapeamento da extrema pobreza em Fortaleza representa grandes conglomerados de miséria. Em 2010 ficou em primeiro ranking das capitais mais densamente povoadas. E isso aí traz todo um problema de mobilidade, né, de habitação, de saneamento. E quanto ao PIB per capita, ocupava em 2009 a 21ª colocação entre as demais capitais do estado e a 5ª entre os municípios cearenses. E aí a gente vê assim, qual é o desafio local. Não é privilégio de Fortaleza, mas Fortaleza, 60% dessa arrecadação é de transferências, de recursos que a gente não tem gestão, né, direta sobre ela, diferente da nossa arrecadação tributária, ISS, TBI, IPTU. E aí a gente olha o seguinte, dentro da nossa receita tributária, a gente sempre acompanha a posição entre a 7ª e a 8ª posição. Mas quando a gente vai olhar pessoal, Fortaleza está aí perto das grandes cidades, como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba e depois vem Fortaleza. Quando a gente olha para os gastos correntes, também próximo aí de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Então existem diversos desafios para que a gente possa tirar Fortaleza desse estado em que ele se encontra. Aí algumas considerações finais. É que a questão da cidadania fiscal traz essa nova prática educacional que discute a relação do cidadão com o Estado no campo financeiro, integrando duas vertentes, a arrecadação e o gasto público. E vigiando para que ambos sejam realizados com eficiência, eficácia, efetividade, transparência e honestidade. A educação fiscal busca aproximar o Estado do cidadão, é o investimento em educação para a formação, para a cidadania. O Estado deve ser entendido como um fórum onde o cidadão exerce a cidadania. Portanto, todo e qualquer esforço deve ter como objetivos melhorar a qualidade da prestação de serviço na perspectiva de quem usa e possibilitar o aprendizado social de cidadania. Isto é possível se houver uma reorientação dos mecanismos de controle para resultados, o que significa ouvir de uma lógica baseada não somente no controle da legalidade e no cumprimento do ritmo burocrático, mas para uma nova abordagem centrada no alcance dos objetivos. Isso objetiva o resgate da cidadania e reorientação para os resultados. Esse controle não pode limitar-se apenas à dimensão interna, com base em quem presta o serviço. Tem que ser na perspectiva de quem usa, de quem se beneficia da prestação dos serviços públicos. Enfim, senhores, é a gente pensar o seguinte, né, com esses dados, com essa reflexão, qual é o estado que nós temos, no sentido lá? Qual é o estado que nós pretendemos ter? E qual é o estado que nós podemos ter? Essas são questões que a gente precisa ter muito claro. E aí a mensagem final é que nos processos de transformação organizacional, no âmbito da administração pública, dois são elementos chaves: quem presta o serviço e de quem se beneficia dele. A mudança será sempre conduzida pelas pessoas que prestam o serviço, nós, servidores públicos, para as pessoas que usam o serviço. No caso da administração pública, essa abordagem motiva uma discussão interessante. É uma importante aliança estratégica entre servidores e cidadãos na direção de um objetivo comum: reconstruir um município que permita ao cidadão o exercício pleno da cidadania por intermédio de servidores do público. O município de Fortaleza pode ficar à altura dos desafios que enfrenta, mas isso somente se primeiro ajustar o que procura fazer e é o que é capaz de fazer. E depois aumentar o número de coisas que pode fazer com habilidade e competência por meio do fortalecimento das instituições públicas. E desde que nós assumimos a Secretaria de Finanças, a gente tem procurado fortemente, e a despeito de todos esses desafios, a despeito de todas essas dificuldades, a gente tem trabalhado muito fortemente com toda a equipe da CEFIM, no sentido de uma compreensão muito forte. É que toda a ação da CEFIM, a despeito da nossa agenda estratégica, a despeito dos nossos projetos, a gente tem isso como um propósito, isso tem que estar na corrente sanguínea. E toda a ação da Secretaria de Finanças é para tornar Fortaleza um lugar melhor para se ver. Ninguém mora no estado, ninguém mora no país, a gente mora no município. E lá são os serviços que são prestados. E é nesse sentido que eu quis trazer só esses pontos de reflexão e passar a bola aqui para o meu professor Matalena. Obrigado aí pela atenção de vocês, pela paciência e pela audiência.